Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e quero saber quem é você nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Como canta Maria Bethânia, a minha vida é um circo. Eu sou acrobata na raça. Eu quero saber se vocês conhecem essa fotografia que eu imprimi aqui do Salvador Dalí. Não vai dar para vocês verem, depois vocês procuram na internet, mas o pessoal vai ver aqui. Ele está de cirola, camisa de botão semi-aberta e brincando de se equilibrar no muro. Eu amo essa imagem. Ela me remete a esse grande picadeiro no qual cada um de nós é um artista que coloca seu corpo a representar. E nesse picadeiro também que a gente aprende a não andar com os pés no chão. Afinal de contas, não há garantias. E o para sempre é sempre por um triz. Nessa cena tem a maçã do amor, tem o palhaço, mas dizem que nas tardes de domingo o seu coração pintado chora por causa da bailarina que namora o trapezista. Tem também a mulher barbada, que era gamada no domador, chamou o mágico e disse: faça abracadabra para virar amor. Mas nem sempre é possível um final feliz para alegrar. Mas lá no meio do picadeiro, o show de todo artista tem que continuar. Então, eu estou aqui com duas atrizes, a Ju e a Raquel, com dois psicanalistas, a Letícia e o Rodrigo, e a gente vai conversar sobre a arte de sorrir, mesmo que o seu coração esteja partido, mesmo que o céu esteja nublado. É possível continuar tentando e lembrar que a vida continua. E isso quem nos ensinou foi um grande palhaço, Charles Chaplin. A vida ainda vale a pena, se apenas você sorrir. Então, senhoras e senhores, respeitável público, bem-vindos vocês quatro a essa lona do Vida Louca Mente Sã e bem-vindo você também para participar com a gente aqui. Vamos começar com as apresentações. Então, a gente já combinou aqui que a Ju, parceira, que a gente já está brincando aqui, já é parceira do Vida Louca Mente Sã e que anda sempre no coletivo, é do coletivo Sapos e Afogados, que já esteve aqui também por duas vezes, né, com a Isso, gente. sempre E uma agora, alegria de poder novo. estar aqui, Obrigada, sempre uma Ju. conversa muito, né, instigante e Sim. animada, então é uma alegria estar aqui e hoje eu estou aqui para falar de um tema que faz parte da minha vida, assim, né, o tempo inteiro, não só na hora que eu estou no palco ou na hora que eu estou dirigindo, né, eu acho que o humor é um grande remédio, assim, então para mim é uma alegria estar aqui, poder dividir a minha experiência e começar com Maria Bethânia, assim, eu acho que a prosa vai ser boa. Maravilhosa. Ai, vai, vai. E aqui a gente falou que tem muitas conexões, você já Sim, muita coisa reverberando aí. Vão lembrar dos sapos e afogados aí no meio dessa conversa, sim, que claro. certamente você faz muito uso desse recurso também ali, né? Com aquela Sim, turma. claro. Tanto para Tem histórias dirigir, tanto também fantásticas. para me É, divertir, né, com é. eles e com o que eles produzem a E eles partir. fazem também, O né? tempo Os do inteiro, humor e assim, diz. né? É. O tempo inteiro. Então, é um grande ensinamento, assim. Eu acho que dessa experiência também do riso, né, e do humor, assim, com os sapos, uma experiência bonita, assim, um momento bonito que a gente teve foi um dos atores dizer que uma coisa muito importante que ele aprendeu comigo foi ele aprender a rir de si mesmo. Então, eu fico Olha. muito feliz, assim, também, Uhum. por saber que essa prática, né, É. essa insistência, assim, que eu tenho, pôde também, né, passar, assim, para ele Sim. como transferência. Eu acho que Maravilhoso. a minha análise também, eu falo que a minha análise, a base da minha análise é o humor. É. Né? Eu tenho um analista também que se coloca, assim, né, nesse lugar Sim. do riso e do humor e, né, do xiste para poder reinventar aí as coisas e o Entendi. que faz sofrer, né? Ai, que lindo. Bom demais, já quero saber de tudo. Aí a gente joga aqui para essa palhaça que está aqui, que a Raquel já chegou falando, eu sou palhaça, né? Então, boa, Raquel Pedras, Sou alegria. atriz há muitos anos, né? E trabalho com palhaçaria também há muitos anos. Aí a Ju foi falando, o grupo que eu tenho da Sociedade do Riso, que é o nosso projeto de Ai, palhaços que do lindo. Amapro, que estava aqui pipocando. Eu falei, gente, é o universo. Maravilhoso. E é isso, o humor está presente porque é uma forma de... É uma lente que a gente coloca, eu acho, depois que a gente começa a trabalhar com isso, assim, com Ah, tanta frequência. Não sei se vira um hábito conseguir ter esse olhar vou que querer transgride saber um se é pouco hábito ou esse se é de lugar, se é de alguns privilegiados ou se é possível para todos. Depois eu vou perguntar isso para vocês também.
Entendi. Então é pra gente já ir pensando o que a Vai gente pensar. responde a Porque isso. você falou como se Entendi. fosse natural. Ah, é um hábito. Fala assim, então a gente aprende? Bom, talvez, né? Pode Mas aqui ser não, que mas sim. Raquel, me Pode ser começa que sim. contando de você. Eu sei que vocês já contaram aqui que tem 30 anos aí dessa parceria. A gente formou junto no Palácio das Artes, Aham. lá numa turma de bastante tempo atrás, e lá a gente construiu nossa amizade. Aí depois eu fui fazer outras formações, aí entrei para o Grupo Armatrux, eu sou do Grupo Armatrux hoje, que tem esse projeto da Sociedade do Riso, junto com o Rodrigo Roblenho, que é palhaçaria, e é palhaçaria como cura, Sim. porque a gente trabalha nos Maravilhoso. hospitais, nos espaços de vulnerabilidade social. Então, é realmente um lugar de entender a alegria e o humor como um espaço de cura mesmo, como um Sim. tratamento. Então, assim, a gente vai semanalmente, porque é um processo que a gente acredita que ele realmente reverbera no tratamento que as pessoas estão Sim. precisando fazer naquele momento na vida, né? Uhum. E aí eu fui estudar psicologia, mas assim, o que eu queria era psicanálise, que eu faço psicanálise há muitos anos, mas entrei na psicologia, porque enfim, esse negócio de ser artista, né? A gente é muito alegre, muito feliz, É, mas mas a gente precisa Eu tava pagar. lembrando esses dias que eu te Nossa, dei um domingo. livro, você lembra? Tava gente lembrando do livro, a gente trocou. Ela me deu um livro de cinema, eu dei um livro de psicologia É, pra porque a ela. gente encontrava na aula de Na canto. aula de canto, Tava lembrando Rodrigo, disso esses dias, maravilhoso. porque eu vi esse livro lá. Falei, gente, rolou esse moments. Rolou. Da gente ter Isso é coisa antiga também? Rodrigo Há uns 3 anos, foi antes da Mais. pandemia, Você uns é 4 profético anos. Antes também? da Foi pandemia. antes da pandemia. E foi aí que eu comecei a gostar de você. Sério, porque a Ana, que dava aula de voz, e eu já estava estudando, ela falou comigo assim, tem um psicanalista que faz aula comigo depois, você tem que conhecer. Aí a gente encontrou um dia eu saindo e ele chegando na aula. E aí eu falei com ele, eu falei, Rodrigo, quero estudar e tal. Você não lembra do papo anterior, não, né? Aí eu sei que você Vagamente. falou, eu tô dando uns livros de psicologia, você quer? Isso, sim. Eu falei, eu quero demais, mas eu não vou aceitar assim, não, vamos trocar, o que eu posso te Foi. dar? Aí você me mostrou esse livro e falou, não, eu queria o de cinema desse. Eu falei, então eu vou comprar e vou te dar. Que legal. Aí a gente fez essa troca. Vocês leram? Começou Eu já tô essa- aqui constrangida. Sim. Vocês leram? Começou uma parceria aí, né? Meio ali já. Que Tímida, bacana. mas que foi virando outra coisa. Mas A aí gente você ainda foi não pra conseguiu ser psicologia. amigo de verdade, trocar Não, intimidade, não, mas a gente vai Não, conseguir. mas Vai depois de conseguir. hoje, Vamos Depois resolver de isso. hoje a gente vai quebrar esse gelo, Raquel. Mas aí tô nesse estudo. Aí, nesse estudo, eu tive a ideia, a gente teve, né? Porque foi um negócio que aconteceu meio junto, assim. Eu encontrei uma psicanalista e falei, tô precisando estudar psicanálise, alguém me ajuda e tal, porque A eu acho ideia foi difícil sua, você esse. que- Eu Puxou acho aí. difícil esse lugar, porque assim, eu tranquei a faculdade por N motivos que eu não vou contar aqui, porque. Aí eu falei, não, eu quero estudar psicanálise, então eu vou focar nisso para também Joia. render o assunto. Só que é isso, a gente é do coletivo, porque a gente que faz teatro, a gente acredita mesmo no coletivo, assim. Sim, maravilhoso. Porque é coletivo de todo jeito, mesmo que você esteja fazendo um solo ou um monólogo, ele é coletivo, ele não tem outra saída, sabe, assim. É alguém dirigindo, é alguém com figurino, é alguém... Né, assim, mesmo que você faça... É coletivo, mesmo que você faça tudo... Eu acho que eu vou viajar aqui agora, tá, gente? São várias. Vem com a gente Mesmo que que a gente você marca faça fácil. tudo, você vai ter que ser Você vai tantos ter que é que ser coletivo, tantos, entendeu? é. Se eu for fazer meu figurino, se eu for fazer meu cenário, se eu for fazer meu... Né? Que também é uma coisa que eu preciso. Porque a gente coletivamente pensa. Adorei. Aí eu já vou mandar pra cá, Manda, então, porque ela tá falando eu que tô falando não demais. tem a mulher, né? Tem umas mulheres e tem uma casa, que não existe. Então, Rodrigo e Letícia, quem começa daqui já conta pra gente. Posso essa começar? história. Primeiro eu queria agradecer o convite e falar, nossa, que texto lindo que você abriu. Ah, E já começou dando um texto assim, olha, a gente Eu tem um falei TP agora. ali. Isso, mas falando assim, um texto assim, aqui lindo, a coisa bem funciona colocado, assim, assim, tá? pá. Falei, meu Deus. Queria improvisei, agradecer. foi na hora. Ele decorou um texto. Só começar a Meteu cor um e uma Maria textão, Bethânia. assim, Falei, nossa, eu tava nem Você fala, e esperando. agora? Como que eu me apresento? Eu não tenho nem o que dizer depois dessa, mas enfim. Vocês são muito generosos. Tá? Queria agradecer o convite. Eu sou psicólogo, psicanalista. Sou ator também. Sou formado pelo Palácio das Artes. Tenho um trabalho aí de pesquisa que me interessa muito, que é associar arte e psicanálise, como que a gente pode fazer essas interlocuções. E temos eu e Letícia, um coletivo, né? Eu, Letícia e mais 2 amigas, a Laís e a Isabela, que é uma casa que a gente tem ali no Floresta, onde cada um tem seu consultório, mas é um espaço também que a gente está tentando transformar num espaço alternativo de transmissão, né, de encontro, de troca entre psicanalistas e pessoas que se interessam pela psicanálise. E é um espaço onde a gente tem
esse desejo de que seja um espaço mais bem-humorado, né? Assim, Ai, é um espaço delicioso. um espaço onde a gente possa rir mais, possa... Acolhedor, né? Assim, a gente conversa, assim, eu já fui lá 2 vezes, assim, para essas rodas que vocês fazem, e é um jeito muito bonito também de pensar essa transmissão, né? Um jeito acolhedor, leve, né? Sem perder o rigor, mas sem com perder alegria. o rigor, exatamente. Não é porque é com humor que é sem rigor teórico e ético, né? Esse é outro ponto que eu queria colocar Então... também. Mas já que a gente, olha como é que tá no Instagram, gente, eu achei muito lindo, eu copiei aqui. Que lá é uma casa, né? Que chama perfil, porque depois tem a casa não existe. É um coletivo de psicanalistas que ocupam uma casa em uma praça no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Gente, eu achei isso muito lindo. E tem essa coisa da ocupação. Consultório mais também, lindo né? que o outro, cada A sala. gente fica brincando que quem ai, conhece os isso é 4 pode facilmente adivinhar qual sala é de quem. Porque são 4 consultórios, além da sala de espera e da cozinha que a gente divide. Sim. E é muito interessante isso, como cada uma das salas tem, assim, uma personalidade, uma coisa que você bate o olho e você fala, não, essa daqui com certeza é de Rodrigo. Não, Gente, essa que aqui com maravilhoso. certeza é Muito da lindo, Laís. é muito lindo esse encontro também de vocês, né? Assim, E a gente defende realmente essa psicanálise que não necessariamente precisa ter essa roupagem muito séria, muito intelectual, Semblante. muito acadêmica, né? Esse semblante, assim, que muitas vezes as pessoas confundem com o estereótipo do que é performar, né? Essa coisa séria, O severa. psicanalista. Eu acho que a gente ainda tem um pouco disso, né? Desse imaginário, do que é ser um psicanalista. Então a gente tem essa Sim, proposta eu acho que de... tem esse imaginário, mas que na clínica acontece muito, né? Sim, As pessoas chegam e falam, você vai falar comigo, né? A gente brinca lá no consultório, Você tem os conversa. analistas, os psicanalistas tons terrosos, que é aquele que Tons terrosos. Paleta creme. não ri, assim, É. tons pastéis, no máximo. Maravilhoso. E a gente Isso é escuta muito isso o tempo inteiro, né? Quando você tá numa mesa de bar, por exemplo, eu falo assim, eu sou psicanalista. Então você vai ficar analisando a gente aqui. Não, a gente vai rir, vai contar Amor, eu tô piada, aqui pra vamos... tomar cerveja, só. Né? Vamos rir de si mesmo aqui, não vamos ficar analisando ninguém, não. Dá um descanso, Né? né? Ai, gente, legal demais. Mas então ali é onde funciona o consultório de vocês Isso, é um espaço de clínica e transmissão. de também. transmissão. Maravilhoso. Então, Rodrigo Sander. Rodrigo Sander e E- com vocês, Letícia Antonelli. Tá super convidada para ir lá um dia participar com a gente eu também. quero muito, A gente tá sempre quero fazendo uns demais. eventos, chamando o pessoal para ir lá bater um papo e rir. Eu acompanho vocês lá pelo Instagram, que eu vi acho que no de vocês. Ah, não, vai ter que acompanhar no ao vivo, então. Quero ao Ir lá. vivo, quero muito. Eu tô ali pertinho Porque da no Floresta, Instagram não pertinho tem aqui café e lá no Ai, presencial tem delícia. café. Mas é isso, Obrigada, então. gente. Também queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, assim. Esse tema me é muito caro, esse do humor e da psicanálise. Eu me chamo Letícia Antonelli e eu acho que é engraçado pensar a partir do nome, né? Porque eu demorei um tempão falando em análise para me dar conta que Letícia tem no significado alegria. Sim. E aí eu falei, nossa, é isso, acho que esse meu nome me salva de muita coisa, assim, porque acho que é isso, né? Dentro do trabalho que a gente escolheu fazer, eu sou psicóloga e psicanalista também. Tem uma parte que é muito dura, assim, né? Você estava falando do coletivo, que eu acho que tem uma coisa da psicanálise que é irredutível, assim, que é uma experiência solo mesmo, assim. Mas não quer dizer que você precisa estar desacompanhada, né? Então, uma casa, ela vem mais ou menos nesse sentido, assim. Também pelo fato de que todos somos muito amigos, assim. Eu e o Rodrigo, a gente conheceu na faculdade, já tem aí papo de 10 anos que a gente é amigo. Conhecemos Laís, Isabela, então a gente tem muito afeto, assim, ali. E a gente sempre criticou isso um pouco de, poxa, será que para ser analista tem que ser tons terrosos? Tem que... Tá trancado solitário. sozinho no seu consultório, Poxa, não dá né? para passar um batom Aquele vermelho, clichê tem que do ficar... que é, né? A coisa. Sabe que assim. no início aqui do podcast, que agora a gente está aí rompendo na Iraí, a terceira temporada já tem quase 60 episódios, mas no início foi muito difícil conseguir psicanalistas para virem. Conseguia mais psicólogos, vinham e tal. Porque Aos é uma poucos coisa que eu fui que... encontrando, porque tem isso de não aparecer, né? né? Assim, não, você tem uma certa imagem. Eu até que você tá tem mudando que... isso hoje, Sim, né? Eu acho que tá eu demorei mudando, a porque achar tem umas essa- figuras que estão ficando muito conhecidas nas redes sociais, né? Que E estão tem que botando a ocupar cara esse para lugar, falar né? mais. E eu acho isso Vai. tão importante também, né? Pensar nessas formas também de transmissão. Uhum. Por isso que eu acho que a ideia da casa e do que vocês, né, convidam a cidade é pensar isso também isso. circulando pela cidade, né? Pensar que o coletivo também, ele é formado dessas singularidades. Então, por exemplo, vocês estão ali, são consultórios diferentes, são manejos, né? Certamente cada um com sua marca, mas Sim. esse coletivo
só se fortalece ainda mais se a gente marca essas diferenças, esse jeito de fazer de cada um. Você tem as supervisões que são de cada um também, certamente, mas ali aqueles cafés que vocês ficam tomando naquela salinha que a gente acompanha no Instagram, a gente segue o Instagram deles. Com certeza vocês dão uma supervisionada nos outros ali, né? A gente tem grupo de intervisão, na verdade, né? A gente se junta semanalmente para Isso é muito discutir legal. casos. Eu falo assim, A gente é menos solitário, talvez. Sim, Existem formas, né, de... Não, e assim, a gente lida com uma coisa que é muito dura, né? Assim, tem dias que você abre a sala do consultório e também tá doído, né? Sim. Assim, então a gente tem uma coisa que eu acho engraçado lá, que ninguém combinou isso previamente, mas é o que acontece. Que é a porta que tá aberta porque não tá em atendimento. Então, às vezes, a gente sai de que um atendimento delícia. difícil e fala assim, quem que tá com a porta aberta? Delícia. Né, assim, me reconfortar um pouco também, assim, porque é um lugar que a gente brinca muito, a gente ri muito, mas é o que o Rodrigo tava falando, né, a coisa do humor, sem perder o rigor teórico. Então, assim, Sim. a gente brinca muito e faz muita palhaçada lá, Sim. mas é isso, toda semana a gente tem intervisão, toda semana a gente tem grupo de estudos, uma vez por mês a gente faz os eventos aos sábados, trazendo pessoas para discutir com rigor teórico, assim, a questão da psicanálise, né? E eu acho que tem um ponto interessante, assim, nessa aproximação da psicanálise com o humor, que para mim tem tudo a ver com a clínica com crianças também, né? Eu comecei na clínica no atendimento com as crianças, eu sigo, né? Atendendo crianças no consultório, adultos também. Brinco que atendo sujeitos atemporais, mas muitas vezes eles chegam Cuida do pequenininhos. infantil. E como isso, acho que me O permitiu... que é um adulto, se não uma criança com mais de 30 anos? Né? Nós somos todos crianças Não é? grandes, assim, né? Acho que isso permitiu essa aproximação de uma psicanálise sem os tons terrosos, talvez, Que ou com bom. uma menor incidência deles, assim, né? Maravilhoso. Hoje, você sabia que ela pesquisa humor? Que... Sim, sim. Ah, tá. Sim, Que hora sim. que ela for... gente. Eu tenho uma coisa que eu acho importante falar também, só para pegar um gancho aqui, porque esse movimento que a gente faz, esse coletivo, não é uma coisa exclusiva que a gente está fazendo, né? Tem um movimento na cidade, eu não sei em outros lugares, né, em outras capitais, mas aqui em Belo Horizonte, isso está acontecendo com maior frequência, assim, que são grupos de jovens analistas que estão se juntando, né? Tem o pessoal da Traço, Aqui tem o no pessoal Santa da Casa Teresa tem, né? Aberta. É a Casa A Aberta Casa aqui, Tem a Casa né? Aberta, Então, são movimentos, assim, e eu quando digo jovens analistas, eu não estou dizendo jovem no sentido cronológico, né? Uma lógica jovial que tem Sim. tomado, né, esses coletivos de propor espaços que transcendem um pouco a lógica das escolas, a lógica da universidade, né? São dispositivos outros Sim. de transmissão, né, e de clínica e transmissão da psicanálise, que eu acho que é muito interessante, né? Muito. É uma forma de seguir informação. É informação, né? Eu falo assim, É. eu acho que é uma forma que vocês estão encontrando de seguir essa formação que não acaba nunca, né? Isso, e E que ocupando ponto esses não- outros espaços. e que um não exclui o outro, né? Porque Exatamente, a gente também exatamente. frequenta Agora, os que espaços de curioso escola, isso, né? Quando você traz isso, assim, como uma prática, assim, da cidade de Belo Horizonte, eu fico pensando também que é uma marca também da cidade, essa coisa dos coletivos de teatro. Sim. Belo Horizonte tem isso como, Sim. né, Minas assim, Gerais, né? nacionalmente falando, é uma marca da gente, né, assim, essa coisa dos coletivos, né, do movimento de teatro de grupo, do próprio Galpão, né, que inaugura esse lugar mesmo do grupo, né, de resistir também, porque o coletivo também tem isso, né, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas também tem seus Desafios. desafios, né, assim. Então, curioso isso, assim, de pensar que a psicanálise- Fortalece, eu acho muito fortalecedor, porque o coletivo ele se propõe horizontal, né? Sim. Eu falo assim, vocês são horizontais na casa, não tem alguém que dirige a casa e que... Então, essa horizontalidade, eu acho que ela precisa de muito rigor, Sim. Uhum. porque né, assim, um rigor até para entender, não, alguém tá ali menos produtivo, sei lá se pode usar essa palavra, mas assim, os outros vão manter para o outro voltar e é essa essa rede que mantém a coisa firme seguindo. Isso é muito bonito. Viver assim é muito importante, gente. Todo mundo cresce, né? Nisso. Viver Qual assim que é é esse muito outro aí que importante. nasce a partir do encontro, né? De cada um também. assim. Muito Tá. interessante. Eu queria só que vocês falassem, só porque eu brinquei aqui, só para ficar claro, a questão da casa que não existe, né? Que a gente brincou com a mulher, que vocês têm essa jogada lá, querem falar sobre isso?
Durante um tempo a gente ficou tentando achar um nome, né, para Durante um nosso- bom tempo. durante a um gente bom ficou tentando tempo. achar o nome. né, até porque foi um ano depois que a gente já estava nesse espaço que a gente resolveu abrir, dar um nome, né, fazer uma página, assim, começar a abrir o espaço para as pessoas. A gente foi na primeira abertura? Foi. Foi. A gente, ó. Foi chique. Foi chique. Foi chique. E aí, né, pensando nessa coisa, assim, o Lacan tem essas máximas, né? A mulher não existe, a relação sexual não existe. E aí a gente ficou, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, cara, essa casa é uma casa, né? A casa não existe. Essa casa que a gente está idealizando, que vai ter um nome, que vai ser... Essa casa não existe. É mais uma casa. Como tem tantas outras, essa é uma casa. Uhum. Então, aí eu dei a ideia, eu falei assim, gente, vai chamar uma casa, o que vocês acham? Eu falei assim, é isso, é uma casa, é mais uma casa. E a casa, que é essa casa idealizada, que é esse espaço idealizado, né? Não existe, né? Tem uma casa, tem uma escola, tem um coletivo, tem uma formação, né? Que é muito individual e cada um vai fazer a sua, né? E cada um vai ter seu coletivo. Então, é uma casa. Exato, que não é a casa que vai resolver tudo, é a casa que não tem encontrei furo, é a a casa a casa sem poderosa. furo é ótimo. E isso é tão Né? legal, porque o humor, ele trabalha justamente no furo. Aham. Justamente Isso. no que não dá certo. Justamente no defeito. Justamente no, sabe, Do que a assim, gente quer esconder, do que a gente né? quer Do que esconder. quer A palhaçaria costurar. é isso total. É expor, sabe, né? assim, Esse- é um lugar que é falar assim, ok, eu sou isso daqui. O que a gente Maravilha. pode fazer com isso? Entendeu? Porque assim, o que eu tenho é isso. Sabe, assim? E aí não tem a Raquel feita... Nossa Senhora. Perfeito. Que é essa e dimensão um aí- pouco tragicômica, né? Poderia ser uma tragédia essa queda desse ideal de não existir a casa. Mas vira uma grande piada de, não existe a casa, mas existe uma casa. Existe Né? uma Assim, casa. isso vira uma coisa divertida, né? Assim, tem uma dimensão tragicômica. Não, e aí, né? alimentador, Existe né? uma palhaça que trabalha Aham. com os meus, né? Assim, a minha palhaça chama Malagueta. Né, assim, e aí chama Malagueta por quê? Aí, sabe, assim, aí vai para esses lugares, o que que eu trabalho ali? Porque também a gente escolhe um pouco, né? Uhum. O que que mostra, e, assim, uma palhaça de... Quantos anos deve ter? Não sei a idade da Malagueta, mas assim, de 20 anos, mais ou menos, tanto de fase que ela já passou também, porque ela lida com o presente. Então, assim, a Raquel de 20 anos atrás era outra, a Raquel de hoje é outra. Aham. Tem outras camadas aí para eu... E eu acho que é um exercício do Lidar. ator mais delicado, assim, mais profundo também, né? Porque vai também nesse lugar que é um pouco a gente, né? Assim, Totalmente. revela algumas coisas que né, não tem assim, esse personagem, né? O texto que protege um pouco o sujeito, Sim. né? Então eu acho que o exercício do palhaço é esse de se desnudar um pouco ali também. Você coloca algo seu na cena, né? Assim, Ô, né? Ju, De você outro falando jeito. isso, eu fiquei pensando, tem tudo a ver com a clínica com criança nesse sentido, porque tem uma certa roupagem que um consultório pode adotar, né? Uhum. Desse adulto que tá lá sentado, eu que tô aqui do outro lado, ou tá aqui no divã e tal, né? Assim, tem uma certa roupagem que me dá uma certa segurança, assim, né? A clínica com criança, assim, meu amor, teve criança que chegou pra mim e falou assim, Letícia, abre a mão e fecha o olho que eu tenho uma surpresa. Eu, lá vem Uma a barata. criança. Meus chicletes, joga no lixo, por Ah. favor. Maravilhoso. Então, assim, essa roupagem aí, né, que tá fora. E aí você tem que fazer alguma coisa com isso, né? Assim, Sim. e dá pra fazer muita coisa Sim, com isso, né? né? E, mas Delícia. qual que é os chicletes da criança de 30 anos que te entrega, sabe? Assim, isso é maravilhoso entrega na assim, psicanálise, né? Porque também te entrega assim. Sim. Muito bom. E essa presença, entendeu? Porque palhaço é presença. Psicanálise também, né? Se eu estiver falando coisa errada, vocês me falam, tá? Porque eu ainda tô É que eu achei estudando. legal. Mas sabe, Todos, assim, né? Todos. É. Eu Andando também. junto, não é? É. E muito essa bom. coisa do humor também como a interpretação, né, da análise, assim, só, você estava falando isso, né, da gente ver se funciona, né, só vai funcionar a interpretação se transforma de algum jeito, né, se não transformou, se não modificou não nada, foi. foi uma tentativa É só a de... posteriori, né? Acho que Quer com saber. humor e com a piada é a mesma Aham. coisa, assim, se não fez o outro rir, se não transformou, se não, né, não mexeu ali de alguma forma, né? Se a palhaça não incomodou, não inquietou, não funcionou, né? Assim, Aham. Será? Não eu acho sei. que- Eu tenho você dúvida, porque às vezes eu vou lá de Malagueta. Numa situação super difícil, porque às vezes é isso, assim, a gente vai na escola. Daqueles 60 alunos, talvez 40 não queiram. Dos 40 que não querem,
5 se envolvem. 35 estão muito ocupados com outras coisas. E aí, essa negativa, ela é um lugar, para mim, muito revelador. De uma sociedade mesmo, assim, sabe? De uma questão social até. E aí, por isso, é ir de novo, e ir de novo, e ver esse lugar, sabe assim? Sim, Porque, assim, o estar em contato, ele é transformador, entendeu? Abre uma porta. Às Sim. vezes eu não reajo, mas eu estou vivendo de alguma forma. Uhum. Entende? é uma reação Eu também, acredito né? O nisso. silêncio, não entrar ali. Não, e o não reagir, e o negar. É. Gente, tem uns meninos que às vezes a gente tá de palhaço e ele fica assim, ó. Nossa. Ele não precisava estar assim, não. Ele tá assim porque ele tá querendo falar alguma coisa ali. Ele tá dizendo. Mais importante do que rir, até. Muito mais importante do que rir. Sabe, assim, não existe uma neutralidade E nesse às vezes é um sentido, sabe? esforço, Assim, né, também, pra não enfim, se mas aí também é um entregar. recorte de fazer numa situação, né? Mas eu Aham. entendo o que você fala, assim. Porque às vezes, enfim. É porque nessa situação eu acho que sempre movimenta, sabe? Assim, tem como no hospital. Uhum. Assim, e tem situações que é isso, que a gente não entra no quarto. Sim. Porque o acompanhante não quer que a gente entre. Aham. A gente já teve porta fechada muitas vezes. Uhum. Sabe? Se a pessoa não quer, eu não quero Mas receber esse N colorido agora, não. motivos, Tá tem- cinza sim. pra caralho. Tem. Tá cinza demais Aham. pra receber isso aqui, assim. E aí tem Sim. esse respeito, sabe? Sim. Assim, desse lugar de, sei lá, será que semana que vem vai abrir essa porta? Uhum. Sabe? Assim, será que... Mas sempre tem a aposta ali, né? De- É uma talvez, aposta, é uma dessa tentativa, vez. sabe? Assim, e Uhum. às vezes vai cutucando, porque eu sou pedras. Você falou do seu nome, eu sou pedras. Às vezes água mole, pedra Pedra dura. Vai lá dentro que fura, né? Tem um pouco essa insistência, assim, no humor. Sabe? O humor a gente tem que insistir, eu acho, Rebeca. É, Quando você fala no início do hábito, sim. eu acho que é insistir. Não é fácil, gente, trabalhar com humor, não. Pandemia, a gente fazendo vídeo de palhaço, eu falava, oi? É. Tipo Mas assim, será que também não tem um lugar de uma escolha, assim? É uma né? aposta, É uma total. escolha, assim, de como responder a determinada situação, né? Assim. E ela pode ser a mais adversa, assim. Como que eu Isso. vou me posicionar diante daquilo, né? isso. É a história que eu disse no começo, assim. Como que eu posso rir de mim mesmo? Porque tem situações que realmente são É. muito difíceis, eu não consigo, né? Tem o real ali que coloca, ó, é isso aqui, é essa merda aqui mesmo que você tá. E aí? Uhum. Eu sempre faço essa aposta assim, bom, não tem jeito, eu vou morrer, É, pelo menos né? Pelo menos essa a gente parte se aqui, diverte. esse prazer eu posso Aham. ter aqui, né? Porque Pois também é, mas isso. então que me digam, me respondam os psicanalistas, isso é da Ju, isso é da Raquel, ou isso é possível para qualquer sujeito? É quem passou por uma análise e já se encontrou com isso aí que você falou, né? Eu tenho isso aqui, é saber fazer com isso. Como é que é? Somos privilegiados. No texto do humor, o Freud pontua isso, né? Assim, de que não é todo mundo que consegue contar uma piada, não é todo mundo que consegue levar a coisa com humor, assim, né? Sim. É um texto interessante, aliás, assim, me chamou a atenção quando eu reli o texto, quando ele fala sobre a chave do humor tá no humorista e não em quem tá rindo da piada, assim, porque isso foi uma coisa que Sim. na clínica mudou para mim um pouco quando eu comecei a estudar mais o humor, porque eu sempre pensei assim, a gente pesca alguma coisa do sujeito, né? Você consegue pescar ali quando ele ri de determinada coisa. Porque isso denuncia uma certa paróquia, porque a gente ri de determinadas coisas e não de tudo, né? Mas, quando eu fui revisitar, assim, que eu voltei para pesquisar sobre isso, eu falei, tá aí, uma coisa assim que o Freud fala no texto do humor é que o sujeito me diz muito mais sobre ele a partir da forma com que ele conta uma piada, não do que ele ri. Uhum. Então, assim, isso, numa escuta clínica, faz diferença, assim, quando eu ouço como esse paciente está me contando uma história engraçada, como que ele Sim. constrói o humor e não apenas como ele ri de alguma coisa, né? Assim. Aham. E pensar também que essa relação com o xiste ou com o humor tem a ver com um trabalho com a linguagem, né? Uhum. E aí, se a gente está Totalmente. falando disso, a gente está falando também de algo do inconsciente que está na roda, né? Assim, dessa forma, que seja na cena, que seja na brincadeira, mas tem algo ali que se revela dessa forma, né? Assim, que não é no ato falho, no sintoma, mas é alguma coisa que... E fazer o outro rir é quase que chamar o outro, assim, ó, eu combino aqui, não é nem o combino, mas eu sou, né, o outro vem como cúmplice disso que às vezes não pode, ou que tá fora, ou que não é revelado, né? Tá ali recalcado, e aí Sim. isso, a gente faz esse laço assim. Quando a gente está né? brincando com o assunto,
né, fazendo uma piada, é quase como se a gente tivesse aqui um combinado que a gente vai suspender os nossos valores Isso. morais. É, A gente por isso vai que ele fala da suspender paróquia, né? só nesse período aqui de tempo, né? Sim. Pra poder fazer a piada. Não quer dizer que a gente vai sair daqui e reproduzir isso que a gente fez em piada. Sim. É engraçado essa semelhança também com a criança no brincar, né? A criança, quando ela tá brincando, ela não confunde a brincadeira com a realidade, né? Ela sabe que é uma brincadeira, que aquilo da realidade está suspenso naquele enquadramento, né? No humor a gente faz isso também. E aí, a gente brinca, né? Porra, se alguém pegar a minha DM, lá, as piadas que eu faço no privado, eu vou presa, sei lá. Tomara que ninguém nunca acesse. Porque é esse o combinado. Pra gente rir, a gente vai suspender a moral aqui um pro tempinho. teatro de novo, né? Essa coisa, você já vai pro teatro, e se é uma comédia, já com essa predisposição, né? Falando, vamos suspender aí essas Nossa, mas outro dia eu inibições fui pra... Nossa, Era pra rir, chorou? Não chorei, não. Verdade. Mas isso que você fala do combinado, eu acho muito legal, porque vai pro teatro demais. Porque teatro é isso, assim, sabe? Assim, é um pacto. Sabe? Sim. Vocês vão acreditar que eu sou um senhor de 80 anos, vocês vão acreditar, ok? Vamos começar o espetáculo. Porque é isso, é um combinado, né? Existe uma E é um jogo predisposição. sério, né? Então a Seríssimo. brincadeira da criança também tem uma Também. produção ali, eu acho seríssimo. Você sabe que eu me lembrei de uma entrevista de um humorista, que é o Igor Guimarães. Perguntaram uma vez pra ele qual que foi a plateia mais difícil que ele teve na vida. E aí ele conta de um lugar que era tipo, sei lá, uma virada cultural às 4 da manhã, num lugar centrão da cidade, assim, e que tinha uma moradora de rua lá, e que ele começava a fazer, e ela ficava assim, então, você... Tipo assim, desacreditando totalmente que é essa que denuncia que não topou o pacto. Exatamente. E aí não tem graça que resista, porque precisa ter o pacto. Então, foi o mais difícil, porque eu falo, então... E deve ter sido o espetáculo mais engraçado. Quando eu tava vindo pra cá, e ela, você vindo pra cá. sério? E aí? Sério? Eu A gente falou hoje que a gente nem ia falar dos assuntos assim pessoais, mas depois dessa não tem como. Ótimo. Meu filho era muito pequenininho e eu levava para o teatro e estava em cartaz com uma opereta. E eu entrava como maestro. Eu tinha 82 anos ali como maestro e tal. E o Arthur assistia esse espetáculo várias vezes, né? Porque eu levava, ele sentava lá, a gente ficava esperando, sempre ficava alguém perto. E ele decorou o espetáculo inteiro. E aí teve um belo dia, que ele resolveu, então, antecipar todas as coisas. Então ele levantava e falava assim... Agora ela vai entrar e vai fazer. E a plateia estava assim, O se melhor. acabando de rir. E a gente em cena assim, pelo amor de Deus, alguém Quem é a mãe desse menino? Quem é a mãe desse menino? Agora, fulano vai fazer assim, 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 assim. E a gente assim, acaba logo esse espetáculo, pelo amor de Deus. Muito desesperador para nós. E a plateia se acabando de rir com ele ali. Foi a estreia dele, entendeu? Vira outro jogo, né? Outro jogo. Vira outro Filho de jogo. peixe. Demais. Olha, pra gente entrar aí na coisa do xiste, que trem é esse de xiste, né? Quem inventou esse negócio, esse vídeo? Porque eu queria só pegar, Letícia, o que a Ju falou antes da análise, né? E aí você contar pra gente, que eu achei super interessante. Você estava contando antes da gente começar a gravar a sua entrada aí no humor. Então, eu gosto de contar essa história, assim, porque ela passa por um lugar que tem a ver muito com a minha análise mesmo. E é isso, pesquisa em psicanálise acho que só funciona assim, né? Ela é essa coisa meio clínica, própria análise, supervisão e como essas É o que coisas elas se estão falando do misturam, Thiago, da atriz também, É, né? Não isso tem tá, como, assim, não dá pra compartimentalizar. inundado de uma né? maneira tal que não tem como Maravilhoso. desprender, né? E foi o período da pandemia, eu tava morando no Rio de Janeiro. E aí, tinha acabado de defender o mestrado, e eu pensei assim, não, defendi, beleza, daqui um mês, umas férias, né? E eu volto a trabalhar. Eu defendi em fevereiro de 2020, então um mês depois, vocês lembram o que aconteceu? Foi difícil pra mim aquele período. Férias E aí- em casa. E aí, assim, abri o consultório lá, mas muito difícil, enfim, né? Tava numa cidade que não era minha. Você é de onde? Eu sou do Paraná, Ah, mas eu tá. brinco que eu já tenho green card de Minas Gerais, porque já tem 10 anos que eu vim, então não conta pra ninguém. Mineira. E aí, eu lá no Rio, assim, sofrendo com o começo do consultório, como todo começo é super difícil. Sim. E aí eu sonhei que eu era muito amiga do humorista Whindersson Nunes. Uau. E aí, no sonho, eu chegava pra ele e falava assim, aqui, Whindersson, você tem milhões de seguidores, divulga meu consultório lá no seu Instagram, que tá ruim de paciente na clínica. E ele falava assim comigo, mas você ainda tá nessa de ser analista? Você é tão melhor humorista. Gente, é muito bom esse Muito. sonho. E aí,
Você levou pra análise, né? Eu vou ligar pro Lacan. Isso, vamos contar Óbvio isso que aqui. liguei pro analista, né? Assim, não pro Lacan, porque ele não costuma me atender, mais uma coisa entre vocês. Também não me atende, não. É, mas liguei pro meu analista e falei, aqui, precisamos conversar. Tive um sonho, né, assim. E aí, o meu analista fez uma piadinha, que foi um xiste, me parece, que eu falei assim, analista e humorista são coisas diferentes? Qual que é a diferença entre um e outro? E essa pergunta me mobilizou infinitamente. E aí, durante um ano, ou talvez um pouco mais, eu sonhava toda semana com essa porra desse humorista. Eu sonhava que eu procurava ele pra contar que eu tinha sonhado. Eu contava que eu, né, assim, Virou seu analista. precisava encontrar com ele pra dizer que o supervisor, consultório tava quase. funcionando. E assim, um ano, um pouco mais sonhando quase que semanalmente com esse humorista, assim. Gente, esse cara tem que saber disso. E aí, Se alguém puder mandar pro Whindersson, se você estiver vendo, escutando, manda um e-mail pra gente. tem um desfecho que foi muito Muito bom. importante, assim. Quando eu decidi voltar para BH e o consultório firmou, e aí a gente começou com uma casa que ainda não tinha esse nome, mas eu tava lá. E assim, a vida entrou no eixo, assim, eu falei, é isso, agora pau torando, vamos embora, tava tudo legal. Aí eu sonho que eu tô numa festa, tô chegando numa festa que tá acontecendo num segundo andar. E eu tô procurando a porta de entrada pra festa, que era uma festa badaladíssima, tipo assim, Bruna Marquezine. E tipo assim, Bruna Marquezine, amigo, onde você tá? Eu, Tô tô achando uma procurando coisa a entrada. curiosa. Os psicanalistas É. querendo encontrar com os artistas. Sabe? Nós somos dessa galera aí. E aí eu procurando a entrada e eu encontrava fumando sozinho o Whindersson Nunes. E eu falava, É agora. é agora. E aí eu chegava pra ele e falava assim, Whindersson, eu tô te procurando tem mais de ano. Pra eu te contar que deu certo. E aí agora eu tô pesquisando, eu tô pensando em entrevistar uns humoristas pra desenvolver essa pesquisa. E eu contava tudo pra ele, assim. E ele fumando, assim, eu pensava, agora vai revolucionar, ele vai me dar a resposta. Cigarro e a maçã. E eu pensava, no sonho, eu pensava, agora vai vir a resposta que vai resolver a minha pesquisa. Não. E ele falava, você queria comunicar? E eu falava, sim, eu queria comunicar. Ele já comunicou, pode subir pra festa. Nossa, Eita. gente, olha que E delícia. aí, acompanhar. e aí, desse dia em diante, nunca mais sonhei com o Whindersson Nunes. Mas você achou a porta? Eu acho que eu subia. Esse era o ponto. Eu tava autorizada a entrar na festa. E eu acho que esse é um sonho, assim, que muda Lindo, muito. lindo. Mas deixa eu sim, falar, o lindo. Whindersson não Muito veio aqui bom. depois disso? Você tem que conhecer o Whindersson. Tem. Gente, tô tem. falando sério isso. Olha, de todo jeito você já tá na festa. Então, vamos Então, Você não acha, não, A gente Rodrigo? já manda o Que ela tem corte que pro líder. conhecer. Eu acho, Tira eu loucamente acho. santa. eu acho vem- justo. Não é? Acho É porque, assim, isso desemboca numa coisa que é, eu tenho um interesse de pesquisa no tema do humor a partir daí, e durante esse ano todo que eu fiquei sonhando com ele, isso obviamente foi tema não só da minha análise, Depois a gente conversa. não só foi assim, Essa parte Vai podia contar pra editar, ninguém. Rebeca. Né? Essa parte Não podia contar editar. pra ninguém. Pra virar analisando, É porque eu não tenho fiz que- negócio. Hoje eu não tô com óculos. Vai. pra virar. Oh, esse sim. ponto, assim, me fez não só falar muito na minha análise, fez a minha análise pessoal caminhar muito, e minha clínica caminhar muito, assim, mas também me levou para um lugar de pesquisa que hoje eu não transformei isso numa pesquisa acadêmica. Eu Sim. pesquiso isso, né, lá na Uma Casa, no Aleph, que é a escola que eu participo também, enfim. Mas volta e meia, assim, me ocorre isso porque quando o Freud escreve que a chave do humor tá no humorista, eu queria muito fazer um trabalho de entrevistas com humoristas. Sim. Mas uma entrevista anônima, onde eles não poderiam dizer quem são. Só que aí eu Aham. esbarro num problema que, assim, como é que eu falo, né, pra uma pessoa que trabalha É. como artista público, assim, aqui, tem como você me dar uma entrevista que eu não vou te pagar e também eu não vou levar sua imagem pra lugar nenhum e ninguém nem vai saber Nem que é sua você que voz, falou. nem- Então, Ah, eu assim, acho que você vai mas, Eu acho que você Whindersson, vai se você super ouvir, conseguir. você quiser... Eu acho. Letícia, eu acho que você super consegue Eu isso. A outra Também. já tá aqui, ó. Agora que... Não, já vamos Ela, resolver esse então ela negócio vai te aí. produzir. Mas você Não, vai vamos fazer resolver. então. Mas eu gente vai quero te fazer um resolver. convite agora, que tá gravado, vai ficar lá, chaflar nas redes sociais. Você podia E não vai ter como nem recusar supervisionar agora. a gente. Não, coisa. você vai pensar, não quero resposta agora, não. E, na verdade, foi todo... a gente falou dessa coisa de... Isso é uma armadilha. Isso é uma Isso tava armadilha. tudo Tava tudo programado. combinado. Tava Show de tudo som. combinado. Sobre essa coisa do humor,
De verdade? É, A gente vai vamos. sair com um grupo de WhatsApp. Mas... Mais um. Mais um, oba, adoro. Ô, gente, vocês estão complicando minha vida aqui. A gente tem um roteiro, mentira. E a gente aqui, ó, no foi embora, improviso. já tá Psicanalista e tudo artista junto não vai seguir roteiro. Cada trem Eu tô que até você tentando. fala. Tá fazendo esforço. Eu juro que eu tô tentando aqui, ó. Você tá descontenta? Não faça isso, não faça isso. Bebe mais um pouquinho. Pra gente... Solta. Mas agora eu já quero saber o que xixi tem a ver com sonho. Com sonho? Vocês dois me contam aí, o que é essa? Porque a Ju É já uma começou a outra falar dessas formação, né? formações São do formações inconsciente, inconscientes, né? né? Do ato falho. Porque o inconsciente é isso que a gente não acessa, né? Uhum. Se você conseguiu falar, desenhar, fazer qualquer reprodução, né? Reproduzir, representar, já não é inconsciente mais. Né? Então, assim, a gente tem pistas de por onde a gente acessa, né? Assim, Sim. o sonho é uma delas, o xiste é outra, né? Aham. É Assim alguma como coisa o que falho. escapa ali, né? Agora, Deixa pode escapar. acontecer um xiste num sonho. Aí Gente, já é outra olha. coisa. Você tá lá sonhando e acontece um xiste lá. Inception, né? Então. A coisa É, dentro é da linguagem. ilha. É coisa dentro da coisa. É a coisa dentro da coisa, é a coisa, A né? coisa A dentro coisa da dentro da coisa. Mas a semelhança é só o inconsciente, né? O lugar. Sim. Eles têm a mesma lógica, né? Que é essa de escapar, de... E de ser efêmero, porque o xiste também tem esse ponto de que você pode contar um filme inteiro de forma humorada, mas o xiste, ele é efêmero. Sim. Ele tem esse efeito, né, assim, inclusive é uma das coisas que aproxima ao ato, né, analítico, assim, de ser uma coisa que causa uma surpresa, né, assim, quando eu digo desse momento que o meu analista da época fala, humorista e analista são diferentes, isso teve um efeito no meu corpo, assim, né, e isso que testemunha, pra Que mim, foi que um foi um xiste. xiste, É, né, e não uma Aham. piada qualquer. sim. Mas uma coisa interessante de falar é que quando a gente estava conversando e você mandou, né, aquela questão da diferença do xiste e do humor, Sim. e eu estava conversando com a Letícia, a gente também não sabe o que É. Porque é de fato um conceito muito... É difícil, né? Porque a tradução já é difícil, né? De Witz para xiste, o francês já é uma outra coisa. E no próprio texto, você vê que o Freud ele está tentando ali, capengando, né? Desenvolver. E no final vai tentando fazer classificações que ele mesmo já... Se perde. E ele fala assim, quer saber de uma coisa? Vamos deixar isso pra lá? E é Tem uma ótimo coisa meio assim, que é ótimo, que é A gente ótimo. brincou, né? Que falou assim: não, podia falar dessa coisa da diferença do xiste e do humor. Eu falei, menina, sabe quem que tem uma dificuldade de diferenciar isso também? O Freud. Ele mesmo, ele. Mas ele também deixa marcado, assim, que né, quando ele tá falando do xiste, não é essa coisa do cômico, do... É diferente, assim, né? E muitos anos Ele usa depois, a quando palavra ele do escreve. gracejo, né? Do de ser gracejo, uma coisa- E muitos anos depois, quando ele vai escrever o texto O Humor, ele retoma um ponto aí de que há uma diferença. De Sim, que, né, sim. assim, ainda que essas coisas estejam, né, enodadas também, Sim. né, elas não são a mesma coisa, né? O xiste e o humor não são Eu a acho que o xiste tem a ver com a receptividade. Tipo assim, eu posso receber alguma coisa como xiste que nenhum de vocês vai receber. Então, eu ia falar Ele é isso. xiste porque é pra Essa mim. cumplicidade que se né? estabelece, né, assim, que é isso que ele fala da paróquia, é exatamente, né, mas- só funciona, né, se for naquela paróquia. Eu gosto muito de pensar nisso, assim, né, dessa cumplicidade que se estabelece com o outro, né, e a partir disso o riso é produzido, algo, né, se transforma nesse sentido. Aí indo para o nosso projeto, lá Canalinha Chafafá, tem a ver, que eu estava falando com os meninos antes até, né, nós ali fora, tem um inconsciente que ele é coletivo. Uhum. Aí não vai atingir a todos, mas reverbera em muitas pessoas, talvez talvez não com tanta eficácia, quando é tão singular, mas movimenta as pessoas de alguma forma. Assim, eu falo assim, acontece muito com a Salete, que é a personagem do Nhoque. Uhum. Eu faço umas piadas que eu tenho um retorno, tipo assim, da comunidade mães. Isso que eu tava falando com eles, entendeu? Aí várias mães de adolescente comentam, tipo assim, coisas muito parecidas, que eu acho que é dado à comunidade mãe de adolescente.
Se identifica viver de alguma determinado forma, tipo de né? coisa. Aham. É, A gente falar primeiro, falar, né, dessa história da lacanalinha, assim, porque a gente começa a falar como se todo mundo já soubesse o que é, né? É. assim. Não, mas é mais ou Ah, menos mas quem não né? sabe deveria saber, porque é muito legal. Tem que saber. Então, começa assim de uma brincadeira. A Raquel tem essa ideia de fazer o grupo de estudos, assim, e aí tem nesse grupo a Isa, que é uma psicanalista, a Letícia, que é uma artista plástica que se interessa pela psicanálise. Ela me liga, Ju, vamos fazer isso. E a coisa começa a acontecer assim, né? Para a gente estudar, escolhíamos um texto e beleza. Num determinado dia, eu nem lembro exatamente qual era o texto que a gente estava lendo. Eu pego o telefone e brinco de ligar para o Lacan. não, ela vira e fala assim: não. Freud escreveu isso daqui? Peraí, gente, Como vou ligar assim? pra Lacan. Peraí que eu vou ligar pra Lacan. Foi uma brincadeira, assim, imediatamente a Raquel responde, recebendo a ligação do Lacan. Aham. E aí, bastou isso. Acabou. Pra gente já ficar querendo, nossa, eu quero agora. E aí, assim, foram, né, vários momentos, assim, de combinar, por exemplo, o tema, ou então agora a gente tá, eu pelo menos estou nessa viagem que é tipo, postar e surpreender para ver o que a Raquel vai postar, ou então ela posta e entender a gente também vai se provocando nesse essas lugar. diferenças, né? Escolher os nomes. Eu lembro que ela falava, não, Ju, é a gente mesmo. Eu falei, não é a gente, não. É essa coisa, sabe? E aí, como que ia aparecendo como que foi aparecendo o nome? E aí, quando cheguei aqui hoje, eu estava dizendo, né, que também a gente se conhece há muito tempo. Aham. Essa brincadeira do camarim, que era uma coisa, assim, sistemática, todos os dias. Não era camarim, já era intervalo das aulas. Mas era no camarim do Palácio das Artes. Isso, era Você no fica camarim. camarim do É Palácio porque a gente das tinha Artes. aula Então, ali, tinha né? aula, no Aula. intervalo a gente corria no camarim e era uma coisa super coerente, o aquecimento de voz com um Super. cigarro e uma maçã. Então, e aí a gente ficava ali falando de como tinha sido. Ai, como foi sua análise essa semana? Ai, como foi? Então eu fico brincando que se bobear, a Ana Lisandra e a Malu já se estavam conheciam ali. nessa época, É. assim, né? E aí pensar também que fazer essa brincadeira tem a ver com as dúvidas, às vezes, que a gente tem na hora que está lendo. Sim. E eu acho que faz sentido também para quem recebe Sim. a brincadeira, justamente porque tem hora que é difícil mesmo, tem hora que você, meu Deus, o que esses caras estão falando aqui? Nossa, e muito né? interessante você falar isso, que é uma coisa que eu tenho pensado, é como que eu, particularmente, eu aprendo muito com humor. Quando eu Sim. vejo um meme, quando eu vejo uma piada, assim, porque o humor, ele faz uma pergunta, né, assim, quando você, por exemplo, quando você não entende alguma coisa ali, por exemplo, vocês fazem essas brincadeiras de ligar, eu acho que tem muita gente que vê isso e fala, do que elas estão falando? Mas é tão engraçado, né? Então, tem essa pergunta, né? Por que isso é engraçado? Ou por que eu achei graça, mas eu não entendi do que elas estão falando, né? Então, isso bota o sujeito a trabalho, Sim. né? Sim. Captura o sujeito de alguma forma ali, que diz que é algo dele, assim. E ele quer repetir quando ele conta pro outro, né? O Freud também vai falar desse lugar, dessa repetição. Quando eu conto Tem pro uma outro, me satisfação ali, né? Eu já passei por isso algumas vezes, assim, de me deparar com um conceito, por exemplo, que na teoria, lendo um texto, eu não entendo muito bem, de qualquer assunto. Aí eu vejo uma piada sobre aquilo, entendi. Agora eu entendi do que eles estão falando, né? Eu tenho uma página no Instagram também que eu posto umas bobagens lá, uns Boa memes. demais. Não, Maravilhoso. Qual que é? Já fala. Chama Sander Trajano, meu perfil. É meu perfil É pessoal. do perfil mesmo. No meu perfil mas pessoal. É uma delícia. E eu também, comecei olhar a essas piadas. ir postando assim, muito despretensiosamente. Na verdade, esse perfil, eu comecei, né, postando um textozinho, um poeminha, assim, coisas que me acometem, eu quero compartilhar. E aí eu comecei a compartilhar uns memes também, umas piadas. E aí, definitivamente, assim, sem sombra de dúvidas, esse conteúdo que eu produzo é o que mais é compartilhado, é o que mais é sim. curtido. E eu recebo esse comentário o tempo inteiro, assim, eu não entendi, mas achei muito engraçado, né? E gente no meu inbox pedindo para explicar do que essa piada quer dizer. Então, eu acho muito interessante, assim, como que o humor também é uma ferramenta de Transmissão. transmissão. É. De transmissão. Isso é muito Só legal. que tem duas coisas. O meme tem um quê de xiste também, então, né? Que tem, geralmente é rapidinho. Tem É essa- coletivo, eu acho. Eu acho que mas vai para o tem inconsciente esse coletivo. coletivo. Tem essa mas diferença. escapa, tem uma coisa da linguagem, né? Tem uma palavra que pega, tem um significante que fica, né? Só que lá no texto, Freud fala também que não pode gastar energia para compreender, né? Você tem que ser meio que na catarse, né? Você tem que rir daquilo. Aí que tá Não, essa mas eu acho que o suspensão da gastar inibição. energia é depois. É depois, né? Tipo assim,
Se Qual aquilo pergunta que fica e aquilo reverbera, é o que você trabalha em análise. Depois. Estar em análise é Uhum. totalmente estar em trabalho. Então, você É gasta engraçado É. também como com Não. essa brincadeira da É. gente, algumas pessoas perguntam, mas o que é esse negócio do Lacan? Com a pessoa que não É. sabe o que é nada disso. Sim, O que sim. E aí É. é isso, sabe? Ou então, por exemplo, a gente recebeu alguns vídeos, porque aí as pessoas começam a mandar e tal, e aí uma pessoa que trabalha com a minha mãe mora no interior, às vezes eu vou pra lá, ela começou a me chamar de Lacan. Gente, Lacanzito. Aí, ó. Ah, não Gente, acredito. é só falar. Para tudo. Só falar dele. Só Para falar tudo, dele. gente. Deixa eu ver o que ele vai querer. Lacanzito. Ah, não aguento. Laques. Alô? Laques, você não tá ouvindo direito? Lacan, a gente tá falando de você. Que emoção. Fala oi pro pessoal aqui pra mim, por favor. Ei, Lacan! Olá! Maravilhoso. Tá todo Jacques mundo Lacan, doido pra Jacques saber de você. Você é cheio de apelido, Laques, você sabe? Não é só Lacanzito, não. Nem Laques. Não, o que eu tenho pra te contar é o seguinte. Você demorou a me ligar dessa vez, né? Eu aprendi a fazer uns cortes. Tô chamando de lacaniano. Pode? Se apropria. Não, Lacan, não é pra você ficar mal-humorado com isso, não. Que coisa. E se desligar, já sei. É da Gente, vida pessoal. É da vida pessoal. Mas o corte lacaniano não é bom? Lacan. Ah, Ih, Lacanzito, você fica mal-humorado demais comigo. Fácil, assim. Tem que trabalhar o humor. Tá bom. Então me liga semana que vem, a gente conversa. Beijo. Beijo, Lacanzito. Beijo. Eita. é assim. Nem um pouquinho de viva voz pra gente Nem um escutar. Ai, gente, tom, né? desculpa. Não é. Podia ter colocado. Ai, queria Ai, mas ele é tanto. temático. É, tema. Eu jeito posso dele. dizer aqui. É, Eu achei que ele ia ficar Eu- feliz com o meu corte lacaniano. Achei que ele ia achar que era uma homenagem. Uma homenagem. Tanta coisa bacana que tinha pra falar pra ele, né? Desliga. Chato. A gente liga, daqui a pouco a gente tenta, né? Não, eu não ligo, não. Não querido. liga, não. Cadê meu óculos, gente? Não, o pra virar corte uma vez analisando? feito, não dá pra voltar atrás, né? Semana Não, que vem, essa talvez coisa eu do- atenda. do corte também é muito legal, porque ele sempre desliga na cara da Ana Lisandra. Sim. Sempre desliga. E a brincadeira é justamente colocar né, o corte lacaniano assim, na É. cena. Assim, por que ele interrompe? Porque, tudo bem, ela faz umas perguntas assim, sem noção, né? Então, mas Merece. faz esse corte assim, tipo, acorda aí. Aham. Mas é um pouco esse lugar dessa transmissão que eu acho que é Uhum. muito legal. Essa curiosidade, esse querer É. saber, sabe? Eu As lembro. pessoas perguntam, a coisa da análise, por exemplo, só rapidinho, assim, tipo assim, mas é análise? Mas qual que é a diferença para Aham. terapia? Mas qual que é? Isso é um É. lugar que traz essa... Essas perguntas, Essas né? perguntas. Você tem uma questões. coisa super legal também, né? No seu Hoje eu queria Instagram, só que é- contar que a gente acabou de ver a Malu, né? A Malu de Ah, Lacan, então. porque às vezes fica confuso, né? Que é isso que você estava falando. E quem quiser acompanhar, então, a Malu, já conta aqui. A gente Ela- tem onde sempre é que tá compartilhado junto, assim, isso foi um combinado que a gente fez também. É. Então, No perfil Ah, pessoal de vocês é, também, vai né? Que tem. vai estar É só sempre no as pessoal, né? duas... Ju né, as duas Saúde e atrizes, Raquel a Raquel Pedras. Pedras e a Ju Saúde junto ali como... Mesmo se for um vídeo da Raquel, eu vou... Né, Tá vai tá no ali. seu também. Tá. E aí é isso, essa coisa dos nomes também veio assim, porque a princípio foi uma brincadeira até que a Cris, a minha irmã, que é psicanalista, falou, Maravilhosa. a gente chamava de Alô Lacan, né? Falava Alô Lacan, e aí a Cris escreveu um dia assim, Lacan na linha, brincando com Muito isso. Eu falei, bom. cara, é muito bom. Aí Muito bom. ficamos com isso. Aí achamos outros nomes. Ana Lisandra falava que ela, não sei, acho que não é isso. Eu falei, não, então eu vou ser a Ana Lisandra. E a Malu veio também de uma história é o nome da primeira mulher do Lacan, né? E tinha a história, uma história dele manter alguns almoços, assim, tinha uma coisa Aham. toda, Um eu acho que era trelelê. maravilhosa a história. E eu sempre acho que na cena que a Raquel faz, o Lacan dá muita bola. Dá Aí eu muita falo, bola. e é crush. É. E aí eu acho, tenho certeza. Não, gente. Eu não sou a única que acho. Aí a gente ficou Eu brincando, nem então Malu sabia de que a Malu era tão Lacan, Malu de inocente, assim. Lacan. Não. E aí tem um som assim, né, meio maluca de Lacan, Malu de Maluca. Lacan. Ela batizou as duas. Eu fico na viagem. Ela Gente, maravilhoso. Ah, nomear tão importante. Eu fico viajando. Eu achava que era a gente mesmo, sabe? Mas eu achei bom Eu ter ia falar nome ao isso, mesmo você tempo. tem Mas é um negócio que eu tenho Você tem dúvida. uma outra Tem, coisa né? de falar sobre o final da sua análise. Você tem uns vídeos também que você faz. Ali eu acho que é a Não, é Raquel. um stories. Não, total. Tá. E aí, quando é esse lugar, né? Que é quase Não, gente, porque acontece clownesco uns também. negócios na análise que são
né? Não, A gente tem virou que um compartilhar quadro com o já. pessoal. O pessoal ajudar, gente. Eu fiz Já uma virou um análise um dia quadro, que assim, foi pra 3 mim. minutos. Ah, É. 6 minutos eu estacionei no estacionamento, eu subi no consultório, eu bati gente, na esse porta, foi eu o entrei. Lacan mesmo. Eu deitei no divã, eu falei uma frase, Ela eu ouvi cortou. da minha analista, te vejo semana que vem. Eu olhei pra trás, Não no saio meu divã, daqui. eu falei, sério, Cristiano? Aí ela repetiu, te vejo semana que vem. Eu saí pela porta que eu entrei, Abriu o desci Instagram. no elevador, não, peguei no estacionamento, eu vi que tinha durado 6 minutos, tava lá no negocinho que você entrega no estacionamento, que o negócio fecha. Você tá entendendo? Quando eu entrei no carro, eu falei, gente, eu preciso falar com alguém. Tô Não, e é desesperada. muito O que bom eu isso. faço Preciso com falar isso com alguém, agora, vai pro sabe? Instagram, né? Com Vai. alguém. É. Não, com alguém todo mundo. E aí virou muito. Tem uma coisa, né, que você também mantém assim como quase que um quadro ali, de dividir isso com, né, no Instagram. Porque o Algumas Instagram coisas, também virou esse lugar, né, gente? Da gente estar ali partilhando com esse lugar do coletivo, assim. A gente tava É. falando disso. E é impressionante, né? Como que hoje tudo você divide, assim. É. Você vai lá, você partilha ali, você conta, você. Pois E é um jeito é. de você também estar construindo isso pra você, né? Pois é. Então, vamos pensar o humor, então, e o xiste, que seja, o cômico, que então a gente combinou que está mais ou menos tudo junto e misturado, e vai depender do efeito que tem. É isso? Para cada um, Sim, mais ou menos? mas tem um ponto que o xiste ele é um fomentador do laço social, porque o Isso. cômico precisa de muito pouco para você rir, Tá. assim, né? E tem uma coisa do cômico que é diferente, né, do humor e do xiste, que envolve mais uma questão, assim, da imagem. Tava até comentando com o Rodrigo que eu me lembrei de um vídeo que tem, que é de uma moça, assim, toda arrumada, e ela é aqui em BH, inclusive. Ela tá saindo de um restaurante caro e badalado, e aí tá uma chuva, e aí sabe quando corre, assim, a água de chuva, né? Aham. E ela vai entrar no carro, ela tropeça e ela vai embora com a água da chuva. É. E aí todo mundo ri muito, Desculpa. porque aquilo é o cômico. Aham. Assim, aquilo é onde a É o imagem... escorregar na casca da... E é onde a Você imagem- rir da sua superioridade É. frente ao outro, É né? porque você Sim. vê, você realiza a Sim. imagem que cede diante dos seus olhos, assim. Aham. Aquilo ruiu. Aquela imagem dela. E isso te coloca numa posição, o espectador, de uma superioridade, Sim. né? É. Então você ria da miséria mesmo, não tem muito Tá. véu. O cômico é você... o riso escrachado, É. assim, né? O Musicado. humor e o xiste, eles tendem a ser um pouco mais rebuscados. Assim. O xiste, mais do que todos, né? Sim, Assim, que ele tem meio sofisticado um por jogo esse... com a linguagem Com a muito palavra. mais... palavra, uma artesania. É sim. muito mais refinado, É. né? Assim, mas Uma inteligência, né? Uma Eu ia inteligência, falar desse é. lugar, de Sim. uma É. inteligência. Uma inteligência. com- Sim, né? vocês estão falando da tradução que o Lacan faz, né? Que é o do dito espirituoso. espirituoso. Né? Que Isso. tem O essa- a xiste gente é fala no essa presença português de que a gente fala, espírito, né? essa... Porque Witz, eu não entendo tanto assim de alemão, mas uma coisa que eu entendi é que Witz tem uma tradução que seria como espírito, Ah, assim. tá. Quando a gente fala que uma pessoa é espirituosa, É. né, assim, como uma Aham, pessoa sim, divertida, sim. né, assim, que tem uma tirada sagaz, né, que Sim. tem esse ponto, e que o humor não necessariamente conta com isso, né, assim, o Aham. humor pode contar com outras coisas. Ele é mais amplo, é como se fosse um grande guarda-chuva o humor, né, onde comporta o xiste, onde comporta o cômico, né, assim. Eu tenho uma impressão que essas coisas, na prática, estão enodadas, assim. É. Sim. Aham. Eu tenho a impressão que quando um xiste acontece, o cômico e o humor estão ali meio Junto. de forma É. borromeana enodados, assim. Você soltar um, os outros dois vão embora. É. Né? Ah, tanto que depois ele vai ser contado aí já como uma anedota, né? Esse O xiste, depois ele já xiste vira tá junto dos dois. Os dois podem existir sem o xiste, Sim. né? Sim. o xiste vai ter, É. tá ali dentro. É nesse que lugar. pensando nisso, né? O xiste, sim, precisa dos dois. Né? Assim, Isso. o cômico, por exemplo, Pode existir não, sem né? nada. Assim. É, E tipo o assim, humor É. tem uma certa diferenciação também, que o humor ele pode acontecer até sozinho. O que não acontece com o cômico, porque o cômico você precisa Precisa de uma imagem que ceda para você ver Aham. na imagem É. superior, Tá. né? Não, e o humor também você pode ir para aquele lugar que é o humor do humor, né? Assim, É. tem dois polos, né? Não, humor assim, ó, você tá Você andando fala só sozinho pelo na rua. humor? Tá Você sozinho na tropeçou, rua, você riu de si tropeçou, mesmo. Você riu de si. Né? E Sim. eu acho muito interessante Sim, o sim. tratamento que o Freud dá para o humor nesse texto, que ele vai escrever depois do texto do xiste, que é colocar, né, ele dá um estatuto para o humor mais digno desse lugar de algo que vai confrontar o supereu.
né? De algo que vai de embate, que vai... É quase que uma rebeldia frente a esse guarda civilizatório que é o super-eu, né? Então é isso, você caiu na rua, você ri de si mesmo, né? Eu fracassei, eu vou me martirizar? Não, eu vou rir de mim mesmo, né? Então isso é, inclusive, um efeito de análise, né? É você aprender a rir de si mesmo, e tem essa frase do Freud que eu acho linda, que é o momento onde você consegue transformar uma miséria neurótica numa infelicidade banal. E eu acho que isso é possível via humor, né? Sim. Eu acho que é o humor que vai viabilizar isso, né? Que é quando esse Quero super-eu, anotar isso aí. ele é botado em xeque e o eu passa a não ter essa importância toda, né? Assim, que se dá. Né? É tipo, Isso um tropeçou efeito- na rua, você não Tá vai aí o morrer por causa kkk, disso. é. kkk. Doar pro Tá aí uma, os né? furos, quando né? você Exatamente. voltar por aquele momento, né? isso, é. Mas tem um ponto desse texto também que é legal, agora eu não lembro se nele ou no do Xixi, assim, que ele fala também que o humor seria uma contribuição do super-eu. Porque é como se o próprio sujeito tomasse o super-eu tomando conta do eu, Uhum. como um adulto faz com uma criança, que diz assim, Sim. fica tranquilo, amor, É só que ele essa fala do bobajada. super-eu É benigno, ótimo, né? é ótimo. O super-eu assim, benigno, é. É quando o super-eu fica tratando eu como uma criança e diz assim, É. ó, se diverte aí, Exatamente, porque é uma doideira mesmo. Ao mesmo tempo que ele é tirano, né? Ele dá essa E por isso polida que ali. eu acho que o Freud pontua nesse texto do humor como uma condição muito nobre, a de você poder fazer Sim. isso, Sim. né? Uhum. Assim, e que essa questão do... E aí, por isso que me interessa a entrevista com os humoristas, porque tem uma certa capacidade de fazer isso que não tá dada a priori, Sim. né? Assim, tanto que a gente tá aqui falando, do humor na psicanálise, mas assim, diferente de outros espaços, numa análise definitivamente não se trata de uma cura pelo riso. Uhum. Assim, como manejar com isso que é uma questão, né? Inclusive, de às vezes não comprar o riso, Total. né? Assim, é de falar, olha, isso aqui na verdade É. é mais trágico do que Ótimo. cômico, né? Uhum. Assim, e aí a Ai, gente pois tem que é, ver Mas o às outro. vezes a forma de falar de uma tragédia nesse lugar é justamente rindo de si mesmo. Tô falando assim, nesse lugar do sozinho, né? Em análise, Aham. né? E aí cabe ao analista ter essa Aí vai escuta, de um né? manejo e de uma escuta muito específica, né? Porque, de fato, o humor ele pode estar ali num lugar de desdramatizar um discurso, né? Então, assim, olha, a coisa não é tão dramática assim, né? Vamos fazer um tratamento Menos. com a linguagem aqui E para tem uma transformar isso em outra diferença coisa. Tem uma diferença que eu acho muito fundamental, assim. Porque o riso, ele atesta a piada, ele atesta o xiste, por exemplo, mas o riso, ele não necessariamente é a única forma de comprovar isso. O riso pode estar, inclusive, pactuado com outras coisas, Ótimo. com uma negação, Fantástico. com É isso que eu uma... queria pontuar, né? queria que Assim, marcasse. o riso pode ser muito Os outros perigoso. usos. Exatamente. né? Pode ser Assim, um esconderijo, uma defesa, uma Sim, fuga. assim, né? E aí aquela cena clássica, né, do Coringa rindo, totalmente enlouquecido, sim. né? Assim, Sim. o Ou riso as não é pessoas um que têm atestado de esse- saúde esse- propriamente dito. Esse Aham, crise de isso. riso no momento que você fala assim, oi, É. você tá rindo disso Você estava agora? falando, eu lembrei dos Titãs, né? Que é o rir de tudo é desespero. Exatamente, Então Então, tem um mas manejo, tem uma hora escuta que é- específica aí mesmo, né? A gente estava comentando mais cedo também, desse que também já é um meme na internet, quando fiz uma piada e meu analista, em vez de rir, ficou sério e anotou alguma coisa, né? Assim, Acabou a É o- graça total, né? a forma que o analista está dizendo ali, olha, não, a gente não vai rir Não disso. trouxe o Você fala humor, assim, não, agora tem exagerado. esse, Não, né? disso aqui a gente não vai rir, não é esse tratamento que a gente vai dar para isso aqui, E não. eu acho isso tão... que isso pode ser visto como uma coisa assim, meio brutal, né? Assim, o analista que não ri nessa situação. Mas é porque eu acho que isso é um ato que é tão importante no sentido de aqui, ao menos aqui, você vai poder falar disso que é Sim. duro pra você. Sim. Ao menos aqui você Sim. não vai precisar sustentar esse riso, que lá fora talvez você precise. Você assim. usa para poder esconder um pouco aí, né? E aí essa que é a delicadeza de uma condução clínica, porque me parece que esse ponto do tragicômico é da dimensão da vida mesmo, assim. Sim. E a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso, e na melhor das hipóteses a gente vai dar boas gargalhadas, assim. Mas tem um ponto que é o traje, que a gente não pode ignorar também, assim. Não, E às e vezes às está sendo vezes- usado para evitar esse encontro, É. né? Uhum. Com esse... E aí, E quando o a- analista não ri, é quase que um convite de assim, beleza, eu entendi Vamos que olhar o pra cômico isso pra aqui. Aqui não vai você funcionar. é importante, Aham. mas eu queria muito que você soubesse que aqui a gente também pode dar lugar pro trágico, assim, né? Ah, mas E é às bom também vezes quando tá- acontece o contrário, né? Que é isso que você tava É. dizendo. Também. A partir vem Mas- uma coisa, É. sabe? E aí a pessoa fala, quê? Nossa, uma vez Ou levei rir, né? Começa a rir. uma vez levei uma coisa pra análise, assim, que eu tinha feito uma super construção, assim. Ai, Ô, Aconteceu uma gente. coisa aí, parará, 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 parará. E aí, depois de eu ter feito um tempão de construção, a análise foi assim, essa é minhoca da sua cabeça. Eu achei maravilhoso que é esse desmonte, né? É. muito bom. Mas só porque essa coisa do trabalhar com humor, às vezes é muito duro. Uhum. Às vezes é muito duro trabalhar com humor, sabe? Assim, porque é um trabalho É.
Só que às vezes é isso, assim, é igual vocês falaram, não é sempre que eu tô bem pra atender. Sim. Isso acontece com todas as profissões, Uhum. né? Assim, às vezes eu não tô bem pra fazer uma cirurgia, às vezes eu não tô bem, né? O médico, coisa... Sim. Agora, quando você tem que trabalhar com o humor, é trágico às vezes. Sabe, assim Aham. mesmo, assim, você É. vestir de palhaça lá, fazer determinada coisa que você tem que fazer, mas tá tudo, né? Assim, E então aí? esse lugar E aí, vai na técnica? é o Chaplin que você citou, lembra no filme que aparece Sim. até? Ele tá lá Maravilhoso. separando, um negócio absurdo, o trem É. chega e ele abre a porta do trem e faz, É, cumprimenta as pessoas, É, assim, sim. sabe? Eu até arrepio, porque É, essa cena pra também. mim é um negócio É. que, assim, a vida dele acabou, É. a porta abre, ele tem uma multidão e ele faz graça, né? Assim, Uhum. então, mas é essa coisa com o que você, quando é trabalho, né? Essa, É interessante que tem É muito essa coisa do bem- palhaço mesmo, né? Que eu falei no início, a referência é a música da Rita Lee, que fala sobre o palhaço que chora no domingo, mas tem muito isso, né? Uma tristeza do palhaço, né? tem De- demais. Chora. Mas tem mesmo. Mas tem mesmo. Mas tem mesmo. Porque tem Mas tá ligado situações com que essa colocam a sensibilidade, gente não muito é à também? prova. É Com isso, certeza. porque o Do- palhaço também, ele, né, construir o palhaço tem a ver com as dores, com É. as frustrações, às É. vezes, com, né? Minha É. palhaça se chama Grinalda e o sonho dela é ser bailarina. Então, Oh, eu queria ser bailarina. Então tinha isso, assim, sabe? aham. Eu acho que vai nesses lugares também, quando a gente consegue colocar isso na cena como palhaço, né? Fazer o outro rir disso que pra você tá ali. Né? Você também se livra um pouco, né, disso, assim, exorciza um pouco isso que você idealizava muito, né? Você Isso. brinca com isso. Eu acho que essa é uma semelhança Né? assim, entre o palhaço e o psicanalista, do É. ponto de alguém que fez alguma coisa com seu fracasso. Assim, É. né? O que fez depois que esse ideal aí caiu, né? Assim, porque o analista, né, ele teve que passar pela própria análise para ocupar essa Claro. posição de Sim, analista, né? Sim. Eu acho que o palhaço também é alguém que faz graça porque já passou pela própria, já pela eu própria queda do imagino. ideal, enfim, É. já foi fazer outra coisa com A isso, gente né? fazendo aula de balé clássico, assim, não acho não, um ia pro lado, É. eu ia pro outro, Não sabe? tem tanto ideal pra cair, não existe um ideal. Então eu vou ter que fazer Ah, palhaçada. sim, vai vai ter que mas ser algum já caiu. Não, vai cair no tempo inteiro, e esse é o problema. Sim, sim. E a solução, e o E a problema, solução, e o problema. Não, mas E é a que é o vida ponto, né? acontecendo. O final de análise também não é um assim. Total. Então Agora não tenho mais Terminou, ideal, caiu né? tudo. Não, de maneira nenhuma. Ainda bem que não, né? Você tá falando do Isso aí, final gente. para Se não, resto da vida ou do final de cada dia? Uai, boa pergunta. Fina- Final de cada dia, eu acho que é quando a gente começa a trabalhar. A gente Não, teve porque eu lá vi o naquela final de uma sessão, né? análise. Principalmente né? quando Quando ela tem uma dura 3 análise, minutos. né? Assim. Uma análise da vida, quando Isso, você recebe alta na Final vida. de análise. Entende? Alta na Você tá vida falando aí, de- ó, é, na tem alta vida na é- vida. É Eu vou engraçado gravar isso, aqui, essa já vai. A conversa, gente vai porque ter eu aqui uma fiquei. conversa, A gente final vamos de análise. Posso falar mais uma coisa? Pô, muitas, por favor. Eu quero tava. dar presente pra Uma vocês, coisa que eu fui fala, pensar pode falar. nessa conversa do palhaço, do ideal, enfim. Eu sempre pensei nisso, tanto do palhaço, né, que é um artista, dos artistas de palco, porque tem esse pensamento de que, nossa, para você que sobe num palco, né, você que é ator, você que é cantor, né, você que sobe num palco para se apresentar, a pessoa tem que ser muito narcisista, né, gostar muito de... E eu acho que, cara, é o contrário, assim, você tem que estar tão despido de tanta coisa, de tanto ideal para conseguir estar nesse lugar, porque eu acho que se você fosse uma pessoa muito narcisista, com ideais muito acima da média, você não daria conta de ficar ali. Sorte do público né? que todo ator pensasse assim. Pois né? Todo ator se coloca assim em cena. justamente, Né? A gente sabe que tem, né, o oposto disso. É. E aí você vai ver, você fala assim, nossa, você tá fazendo tudo, menos teatro. Esse ofício tem a ver com outra coisa. Exatamente. Eu acho que entre os Outra- analistas também. Pois sim. é. Tem esse né? ponto. Todas Mas- as profissões, É, eu acho. mas aí, assim, eu queria só pontuar uma frase que eu tinha lido algumas vezes e depois que eu comecei a estudar humor, eu li de novo, passei pra ela e falei assim, olha, eu passei tantas vezes nessa frase, não tinha escutado ela, né? Que eu acho que é no primeiro seminário que o Lacan tem uma frase assim, quanto mais próximos de uma psicanálise divertida, mais próximos da verdadeira psicanálise. Isso. Ai, que lindo. Mal Muito, ganhei o muito dia. bom, muito bom. Porque eu tenho isso, assim, né, no meu processo, faço análise há muito tempo, assim, e aí eu estava dizendo um pouco até de mim aqui, quando eu falo, assim, que às vezes você chega com drama, com uma Sim. coisa, né, e o meu analista um dia fez assim, eu estava com uma questão, não sabia como eu ia falar, estava com muito tempo, eu não sei como que eu vou falar para sair desse processo aqui, eu não sei como que eu vou falar, aí ele falou assim,
vamos ensaiar. Eu falei, oi? Oi? Como assim? Sério? Vamos ensaiar. E aí aquilo, assim, foi uma coisa que primeiro me provocou um riso, né, Sim. assim, na hora. Então isso é um xiste. E- Que ele desconcertou, pontuou total. e E aí, assim, foi uma coisa de a partir daquilo ali falar assim, gente, eu vou falar como eu der conta. Aham. E eu ia me desligar de um trabalho, eu não sabia como fazer, era uma coisa muito importante para mim. E aí foi fazendo uma carta como um roteiro teatral. Então tinha prólogo, primeiro ato. Foi lindo assim Gente. também construir isso assim, dar conta de sair com esse respeito, né, do que era tão importante para mim. Então eu acho que também esse lugar do riso, quando né, você falou da criança, é um lugar que tem esse comprometimento sério, assim, sabe? Assim, é um Aham. trabalho sério, é uma coisa comprometida, né? É. Sério nesse sentido. Sim. Que tem a ver com algo que é seu, que você coloca ali, e É. aí vai, né? Se é um personagem, você vai trabalhando isso para não ficar tão narcísico, só você ali, Sim, né? sim. Enfim. Trabalhar com humor é muito sério, na verdade. É. Sim. Fazer graça não é pra qualquer um, não. É. Sério. Não, não é não. A gente vai ter poesia? Oba. Ai, meu Deus, eu não, É. não até suei minha Eu mão. Improvisa, que ela fala, cria aqui agora, improvisa. Tem a última que eu escrevi. Lê pra Mas gente. eu vou ler então. Escrevi dia 21 de agosto. Trocar todos os móveis de lugar, ainda assim, a presença. Trocar o lugar à mesa, ainda assim, a presença. Trocar o lado da cama e do sofá, ainda assim, essa presença. Trocar o segredo do cadeado, a maçaneta da porta, ainda assim, uma presença. Trocar o cardápio do dia, não almoçar, ainda assim lembrar. Trocar a roupa, o sabonete, o perfume. Trocar a música preferida, o filme inesquecível esquecer. No feriado favorito trabalhar. Trocar de carro, de endereço, trocar o número do telefone. Ainda assim, que nome se dá a isso que não some? Ai, que Uau. lindo. Lindo demais. Eu E ainda sorri. E sorri. é Com a ausência. o mais Lindo. recente que eu escrevi. Muito bom. Belíssimo, Muito bom. belíssimo. Ai, gente, que delícia vocês aqui. A gente se vê então semana que vem? Assim que acaba? A gente... A Vamos. gente vai fazer Vai ligar de novo. programa agora que Pois vai é. acontecer. Gente, vocês querem que eu ligue pra ele agora? Por Eu vou falar com favor, a ele não Lisandra. quis, não- Cadê me para seu óculos? Não Óculos rolou viva psicanalista. voz aqui, vamos tentar agora. Peraí que eu vou fazer- Vocês querem que pergunte o quê Não pra me deu ele? credibilidade, Letícia. Como é que eu vou Pergunta se é trabalhar? verdade que a psicanálise divertida é a que conta. Pera só um minutinho. Alô, Lacan? Oi, eu, Ana, Lisandra. Eu tô aqui com um povo aqui, legal, tá falando negócio de humor aqui do X, negócio de humor e tal. Aí tem uma menina aqui, ela trabalha com esse negócio de humor, ela tava querendo saber o que mesmo? É verdade que a psicanálise é divertida? Esse negócio do psicanalista, ele tem que ser assim um pouco meio palhaço, tem que ser divertido. Alô, Lacan? Ai, gente, ainda queria saber se tem um negócio de igreja aí, de paróquia. Não, não vai. Ah, não. Igual na minha cara. Ai, esse Lacan. Esse Lacan é Ô, bom. gente, passa o contato aí, Vamos Lacan. sair sem saber. Vamos sair sem saber. Ai, gente, vê se vocês vão sair aqui, ó. Vocês vão ser os primeiros a ganhar. Gente, eu nunca ganhei um mimo. Passa os meninos aí, ó. Eu nunca ganhei um mimo. Ai, eu tô super feliz porque... Tô super feliz que eu nem queria fazer isso. Ah, Vou obrigada. abrir. Olha, gente. Não, gente, Uau. eu tô aqui. Que lindo. Ó, meu pai que faz o licor de... E tá até com a logo do Vida Louca Por Americana. mim, a gente toma conta. Agora, olha, bebê, a gente aí. olha o copinho, Ai, que gente, o fofo, copinho. gente. Exclusividade, vida louca Vida Louca Americana. E o copinho também, olha, eu tô ficando chique, gente. Eu já falei que comigo é vida sambamente louca. Vida tá? sambamente. Comigo é vida Por sambamente favor, louca. né? Nossa. Maravilhoso. Amiga, né? Vida Ah, loucamente, às vezes... Não é, pô. E eu tô feliz demais de ter isso aqui com vocês nessa festa, que eu adorei. chamo a festa aqui, a gente tá Maravilhoso. lançando aí. Chama a gente mais, talvez até você precise trocar Chamo. de endereço, que às vezes a gente até vai vir sem você nem chamar agora. Inclusive, né? 8 da manhã. De repente, aí Rebeca, oi, a gente veio aqui. Rebeca, Deixa eu precisa tirar contar uma tava aqui. passando.
Ai, que delícia, gente. Tava passando aqui, né? Não, aqui, ó, tudo vizinho, né? Vocês estão aqui Floresta, a gente aqui Santa Teresa, Estúdio Leste, né? Iraê, meu parceirão ali, aguentando a gente aí. Ô, gente, obrigada O verdadeiro demais. Lacan tá bem ali, gente, editando Só tudo. observando, editando. Só fazendo corte. O verdadeiro Lacan só editando. Essa é a sessão que vai sem corte. Então, gente, tudo que foi exposto aqui tá aí. Ah, eu acho Então, que bora. E que cause, né, graça, reflexão e riso e vontade de viver. Isso. é isso. Ainda que seu é coração esteja partido. Vamos rir, né? Vamos rir, gente. Obrigada. Obrigada. Queria conhecer a Raquel tempão a gente já estava falando isso, adorei. Bem-vinda, volte sempre. Raquel, Ju, Maluca de Pedras. Muito Maluca bom de esse nome. pedra. Maluca de Pedra. Maluca de Pedra. Maluca de Pedra. Tô falando? Deixa eu Aí, falar. Nós vamos conversar agora. Gente, arrasou, arrasou. Letícia, obrigada. Delícia de agradeço, sotaque. eu agradeço. Bom demais te ouvir. Foi ótimo. E Rodrigo, Obrigado pelo convite. adorei. Obrigado. Adorei. Vamos Também rir adorei. junto aí Vamos. Vamos. no Instagram, acompanhar. Vocês querem falar aí? Então, a gente falou das minhas, Ju Saúde, Raquel Pedras. É assim, né, que tá no Instagram. O nosso pode procurar no Instagram Uma Casa. Acho que tá Não, o a- arroba A casa não existe. A casa não Que aí existe. vocês vão ver o nome lá, é Uma Casa, no máximo, assim. No é uma. máximo isso e é linda. É, e é linda, é né? linda, é. E Rodrigo Sander tá lá assim, então. Não, é o arroba Sander é Sander Trajano. Trajano. É. E o seu tá como? O meu tá Você- Letícia Antonelli Psi tudo junto, mas o meu eu nem posto muita coisa. Segue Nem do Rodrigo, que é posta. mais bacana. Tá ótimo, gente. Então tá, Rodrigo e Vida Loucamente Sã e Estúdio.leste. E até a próxima, a gente se vê semana que vem. Dá beijo, gente.